Glória a Deus, aleluia. Eita, eu estava aqui agradecendo a Deus, porque às vezes nos falta palavra, né, para expressar as lutas. Às vezes vem o desânimo, mas nós temos que saber que o nosso Deus, Ele é fiel. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra para aquela vida. Mas não me dê palavra, Senhor, a qual eu vou ficar pensando, esperando e não vai acontecer. E aqui no livro de Ageu capítulo 2, aleluia, versículo 20. Do 20, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ao 23, já no finalzinho, vai dizer assim: a destruição dos inimigos, a elevação de Jeroboel. Deus, Ele é um Deus poderoso. Muitas vezes nós nos encontramos numa luta tão grande, luta espiritual, guerra espiritual, que nós não conseguimos nem falar, nem se expressar. Mas Deus, Ele conhece. E eu estava orando e falando, Senhor, aonde tiver o nome de um dos meus, Pai, aonde tiver o nome de um dos meus. Que as pessoas hoje em dia são muito maldosas, né? Confia mais em obras feitas pela mão do homem do que na própria mão de Deus. Amados, eu creio que nenhuma obra maligna feita na terra pelo homem, nenhuma, tocará nos meus nem nos teus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se nós crermos, o Senhor Ele faz. Então eu creio que nenhuma. Satanás, ele pode se levantar como ele quiser, mas eu sirvo a um Deus vivo, um Deus altíssimo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que cala a boca dos nossos adversários. E eu tenho assim visto a luta, o sofrimento da minha irmã. De longe eu tenho visto e dói. Mas a minha oração é essa: Deus vai de encontro. Eu não posso nada, mas o Senhor é um Deus que pode. O Senhor é um Deus que faz todas as coisas. E dói muito. Às vezes dói na alma da gente, né? Porque quando a gente ama alguém, que a gente vê pessoas maltratando, pessoas judiando daquela pessoa, isso dói demais, irmãos. Dói muito. E nós temos que se fazer de forte, né? Temos que se fazer de forte para suportar. E ainda vemos pessoas falando. E a gente vê aquela pessoa tão indefesa, né? Mas uma coisa eu digo para vocês. Hoje eu estou falando isso aqui como testemunho vivo do Deus que eu sirvo. Mas eu vou voltar aqui para falar de novo do que Deus fez na vida dela. Da minha irmã de sangue. Que eu amo muito, que tem sofrido muito. Né? Mas nós não vamos desistir, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que permitiu essa situação na vida dela é o mesmo Deus que vai levantar ela e vai calar a boca dos adversários dela. Assim como Deus fez nesse tempo aqui de Jeroboão, Ele também faz no dia de hoje, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Quando eu e você não aguentamos mais, o Senhor, Ele toma a frente e Ele faz. Eu sei que o Senhor, nesta noite, vai estar tomando a frente de todos aqueles que têm se levantado para caluniar a minha irmã, né? Para entristecer, para machucar ela com palavra, com descaso. Todos. Às vezes você pode falar assim, irmã, que palavra é essa? Mas é uma palavra assim, sabe? Palavra de indignação, sabe? Que eu estou me expressando. Talvez você precise ouvir isso, porque tem hora que nós precisamos se expressar, deixar sair para fora a nossa dor, né? E compartilhar a nossa dor, para que outras pessoas venham ver que a dor vem, mas aquele mesmo que permitiu a dor, é o mesmo que cura a nossa dor. Porque nada acontece na minha vida e na tua vida se não for a vontade de Deus para algo melhor ou a permissão dele para nos amadurecer. Então é muito forte. E aqui diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fale a Jeroboão, príncipe de Judá, dizendo: farei
tremer os céus e a terra, e derribarei os tronos dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montado neles, cairão cada um pela espada do seu irmão. Aleluia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, de ti tomarei, ó Jeroboão, filho de Selatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É para você, minha irmã, essa palavra. Minha irmã de sangue, minha irmã em Cristo Jesus, que tem sofrido humilhação, que tem sido caluniada. Deus vai fazer os teus inimigos cair debaixo dos teus pés. Deus vai se levantar em teu favor, e cada calúnia, cada palavra. Aqueles que têm acreditado em deuses, que têm ido em casa de pessoas para colocar nome das pessoas, né? Tanta gente ruim que tem que fazer essas coisas, que aqui não é permitido falar essas coisas, né? Mas você sabe do que eu estou falando. Deus vai mostrar para ele, para ela, para quem quer que seja que se levantou contra a tua vida. E tu verás que o mesmo Deus que fala aqui é o mesmo Deus que fala comigo e fala contigo. Só não pare, não permita, ergue a tua cabeça. Continue adorando, continue louvando, porque praga nenhuma chegará à tua tenda, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele vai mostrar para os teus adversários. E muitas vezes o adversário da gente não está longe da gente, não. Muitas vezes o nosso adversário é aqueles que é sangue do nosso sangue. Muitas vezes esse é o maior adversário, né? Infelizmente eu tenho que falar isso aqui. Porque não tem dor maior, não tem dor, não tem o que machuca mais a gente do que alguém do nosso sangue fazer algo conosco. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. E eu falo aqui sem medo de errar. Deus vai calar a boca de um por um, porque Ele é fiel. Tão somente crê no Senhor. Eu não ia nem meditar hoje na palavra, porque eu estou um pouco assim, sabe? Mas o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel e eu amo esse Deus, porque esse Deus é tremendo. E Ele vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Não desista. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite, para que o Senhor vá de encontro àquele irmão que me pediu oração pela família dele. Pai, toma esta família nas tuas mãos. Meu Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, vá de encontro a cada vida, Senhor. Que o Senhor venha desfazer toda obra contrária, toda palavra contrária. Que o Senhor venha curar, venha salvar, venha libertar. E que o Senhor não deixe, Pai, nenhum mal, Pai, se apossar dos nossos corações. Não deixe nenhum mal nos atingir. Que o Senhor venha nos blindar. E que nós venhamos ser testemunho vivo de Ti, Senhor. Porque nós estamos aqui para fazer a Tua obra, Senhor. E nenhum dos nossos adversários, Pai, vai prevalecer contra nossas vidas. Em nome de Jesus, porque grande é o Senhor que nos chamou. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um. E que o Espírito Santo nos fortaleça e nos direcione para a honra e glória do nome do Senhor. Não sei qual hora que você vai ouvir, mas que Deus venha falar contigo. Aleluia, venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, venha tomar os nossos lábios para fazer a vontade dEle, em nome de Jesus.